Bom, vamos lá. A gente vai fazer um acordo antes de eu começar. Vocês não vão cochilar. Vocês podiam ter comido menos no almoço, escolheram comer mais, não vão cochilar. Tudo bem? Fizeram um negócio bonito agora, hein? Aí, hein? Vocês só erraram o meu nome, mas tudo bem, não dá para ver mesmo. O importante é o telefone. Eu recebi mais algumas perguntas aqui, eu vou responder uma. Você mandou uma mensagem para esse WhatsApp aí. E é o seguinte, a galera tá me perguntando aqui, tiveram umas 3 perguntas. Como que eu faço para parar de assistir pornografia? Você clica no link aí, faz a sua inscrição no programa de renovação na mente e vem caminhar conosco. Tá? É uma coisa que eu não falei, mas quando é casal, homem, esposa, marido, mulher, né? É uma inscrição só para os dois. Aí os dois podem participar. Então aí o homem costuma fazer do celular num cômodo da casa, a mulher do celular no outro cômodo, né? Nas reuniões ou no computador, enfim, não tem problema nenhum, mas é uma inscrição só para os dois. Na verdade é uma inscrição por família, né? Então se você quer investir na vida dos teus filhos, você deveria fazer, tá? Eu fico meio chateado quando alguém faz esse tipo de pergunta para mim, porque eu achei que eu tinha sido claro. Eu preciso melhorar minha comunicação. Você quer ser livre da pornografia? Você faz o programa de renovação da mente. Vem caminhar com a gente. Você quer aprender? Faz o programa de renovação da mente. Vem caminhar com a gente. Você quer ensinar outras pessoas? Faz o programa de renovação da mente. Vem caminhar com a gente. A gente concentrou tudo no mesmo lugar. Só mandar uma mensagem para esse número aí. E em breve alguém vai te responder se você precisar de suporte. Tá bom? Bom, nós estamos construindo uma ideia do pecado que destrói a imagem de Deus, de uma restauração a partir do momento em que eu aplico princípios bíblicos de unidade, de amadurecimento, de me revestir da armadura de Deus. E agora à tarde nós vamos falar sobre a redenção dos sentidos e da culpa. Então a gente vai começar em Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago capítulo 4, versículo 1. O irmão foi rápido, corrigiu meu nome lá. Obrigado, irmão. Não sei nem quem é que está fazendo isso, estou olhando para lá, não sei nem porquê. É você? Lá embaixo? É aquele jovem ali? Esse é o cara, hein? Obrigado. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. De onde vêm as guerras e contendas que nós lutamos? De dentro de nós. Isso que Tiago está ensinando para nós. É por isso que na luta contra o diabo não é uma questão de possessão, mas do diabo saber o que está dentro de nós, na nossa natureza, e nos oferecer aquilo que nós queremos. Então, se há algo de ruim dentro de mim, que me leva a viver a vida que eu estou vivendo de imoralidade, então o que precisa ser consertado está dentro de mim. E a gente aprende que quando a gente crê no Evangelho, que é o poder de Deus, e que Jesus passa a ser o Senhor e Salvador das nossas vidas, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós nascemos de novo. E nesse momento que ele passa a habitar em nós e nós nascemos de novo, ele começa um processo de santificação nas nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que isso significa?
que a partir do momento que o Espírito Santo passou a habitar em você, todas as coisas que estão acontecendo na sua vida cooperam para que a imagem de Cristo seja forjada em você. Agora, o pecado sexual faz o quê? Faz o inverso. Então existe uma guerra dentro de mim, que precisa ser travada no lugar certo, com as armas certas. Mas existe o Espírito Santo que habita em mim. E se Ele me selou para o dia da salvação, Ele também pode me capacitar para viver em um mundo caído. Entenda, nós somos o Vida Pura, nós não lutamos contra a pornografia. Ninguém vai acabar com a pornografia. Ela só vai aumentar no nosso meio. Nós somos o Vida Pura e lutamos pela pureza sexual. Como viver em pureza sexual em um mundo caído e hipersexualizado. É isso que nós ensinamos para os adolescentes. Nós não queremos que eles vivam numa bolha. Nem Jesus quer. Não rogo para que os tires do mundo. Mas sermos capazes de, mesmo em meio a um mundo caído, sermos luz. E o Espírito Santo pode fazer algo em nós que nós chamamos de redenção dos sentidos, que são os meus sentidos serem redimidos pela graça de Deus. Vou dar um exemplo. O texto diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Normalmente a cobiça vem por onde? Pelos olhos, pelo meu sentido da visão. E aí Jó, capítulo 31, versículo 1 diz assim: fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ou, fiz uma aliança com os meus olhos, como pois poderia fixá-los numa virgem? Você vê que Jó já fala sobre ter uma aliança com os seus olhos, ter olhos redimidos que não vão cobiçar outra mulher, senão a própria esposa dele. Que venhamos e convenhamos, não era a mulher mais crente da face da terra. E aí você olha para outras mulheres porque você está insatisfeito com a sua. Porque a culpa sempre é do outro, nunca é nossa. Não é assim que acontece? Eu lido com homens que estão presos no pecado sexual por causa da culpa da mulher deles. É lógico, sempre é. E é impressionante que parece que o diabo quer me tentar. Que antes de eu vir para cá, eu estava rolando o dedo lá no Instagram. E o demônio colocou uma postagem lá naquela botão pesquisar. Porque o povo curte. Aí tem uma sexóloga cristã muito famosa, que costuma vender uns vibrador por aí, que diz o seguinte, estava vendo o vídeo dela lá. Ela recebeu a pergunta que disse assim, a mulher mandou a pergunta para ela, né? Olha, meu marido é viciado em pornografia, o que eu posso fazer? Ela falou, olha, seu marido é viciado em pornografia, vem estudar comigo que eu vou te ensinar a você ser a única fonte de desejo do seu marido, porque você vai se soltar na relação sexual, você vai se sentir mais confiante. O que ela está dizendo nas entrelinhas? Mais de 500 mil seguidores no Instagram, o povo tudo batendo palma, dá palestra nas igrejas, no final vende vibrador, coisa tá boa, tá tranquilo. A culpa não é da esposa se os seus olhos são imorais, a culpa está dentro de você. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De dentro de nós. E aí Jó fala, fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jesus vai falar lá em Mateus 5, 28, que se nós olharmos para uma mulher com uma intenção impura no nosso coração, nós já adulteramos. E o contrário é a realidade também, se a mulher fizer isso. Então, perceba que o problema está dentro de nós, porém existe um caminho de restauração que envolve os meus sentidos podem ser redimidos. Quando Jesus me salvou, o que ele salvou? Ele salvou só uma parte de mim? O processo da santificação envolve só uma parte do meu ser? Não, me envolve por inteiro.
envolve os meus olhos, os meus ouvidos, todos os meus sentidos e sentimentos. Então existe uma redenção dos sentidos que nós podemos viver e experimentar e não sermos entregues às nossas próprias cobiças. Agora, existe um erro sendo cometido que nós achamos que redimir os sentidos é seguir regras. Siga regras. Por exemplo, as pessoas me perguntam qual é o melhor bloqueador de celular, né? Bloqueador de conteúdo pornográfico para celular. Sabe qual é o melhor? Eu não faço nem ideia. Nenhum presta. Eu não preciso do meu celular para assistir pornografia. Na verdade, eu não preciso de nada, eu só preciso parar e lembrar de tudo que eu já vi. O problema já está aqui dentro. Não adianta. A gente sempre vai dar um jeito. Olha o que Paulo fala aos Colossenses. Colossenses 2, do 20 ao 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vivem como ainda se pertencessem a Ele? Vocês submetem-se a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Está dizendo aqui. Não acessa o celular, coloca um bloqueador, raspa a cabeça, toma banho gelado, dorme no chão. Nossa, estou sendo severo com o meu corpo. Parabéns, não serve para nada para refrear os impulsos da carne. Está dizendo aqui. É por isso que na internet tem dois movimentos, o NoFap e o Reboot, que prometem parar com a masturbação. Nenhum serve para nada. Quer refrear os impulsos da carne com a severidade contra o corpo. Isso não dá certo. Você reprime o desejo e consegue se manter bem por um tempo. Mas quando você tiver aquela famosa queda e pecar contra Deus, você será levado a uma condição 3 vezes pior, porque o seu próprio organismo vai te impulsionar a procurar um prazer maior. Por isso que no Vida Pura não existe esse negócio. Olha, estou há 10 dias sem me masturbar, estou há 20 dias sem me masturbar. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é Jesus, andar com Jesus, conhecer Jesus, imitar Jesus, ser parecido com Jesus e, consequentemente, a gente vai andar longe do pecado sexual. Eu estou há 30 dias caminhando com Jesus, não 30 dias sem me masturbar. Porque quando eu quero dominar os meus desejos na força do meu braço, aplicando regras que parecem ser sábias, parecem ser religiosas, mas é só uma falsa humildade, que é algo que, severidade contra o meu corpo, isso não tem valor algum para refrear os desejos da carne. Eu preciso redimir os meus sentidos. Ou seja, os meus olhos precisam se converter, os meus ouvidos precisam se converter. E o mais importante, o meu coração precisa se converter. Quando a pessoa tem o desejo homossexual, vem lá um menino todo afeminado. O que a gente quer fazer com ele? Você está na igreja agora, para de desmunhecar assim. Tem que parar com esse trejeito seu. A gente foca o comportamento das pessoas. Você está assistindo pornografia, você tem que parar de assistir pornografia. Estou focando no comportamento dela. Você está se masturbando todos os dias, tem que parar de se masturbar todos os dias. Você foca comportamento, está errado. Nós não resolvemos problemas mudando comportamentos. Comportamentos desajustados nada mais são do que resultados de emoções e desejos desajustados. Tem uma emoção desajustada dentro de mim que está me levando a um comportamento. Tem um desejo desajustado dentro de mim que está me levando a um comportamento.
Ah, entendi, então eu tenho que focar no desejo, tenho que focar na emoção. Não, também não, está errado. É por isso que os nossos resultados para ajudar pessoas no pecado sexual são tão minúsculos. A gente sempre está olhando para o lugar errado. Eu não olho para o comportamento, nem olho para os desejos. Eu olho para o que antecede a isso. E o que antecede tudo isso? A crença. Se eu quiser redimir os meus sentidos, eu preciso ter a minha crença no lugar certo. É a crença que precisa ser trabalhada no nosso coração. Tudo depende daquilo que eu acredito. Tudo depende da forma como eu acredito. Resolver problemas morais com regras não leva ninguém a lugar algum. A gente não vai resolver. O que resolve é a minha crença. E quando a minha crença estiver firmada, as coisas serão diferentes. É a partir daí que os meus sentidos começam a ser redimidos, começam a ser restaurados. Obediência nada mais é do que fruto dos meus sentimentos e sentidos redimidos. Vou provar isso para vocês biblicamente. Quando a serpente tem um encontro com Eva no jardim, ela fala assim: olha, é verdade que você não pode comer de nenhuma fruta que está no jardim? Foi isso que Deus disse? Não. Aí Eva respondeu na hora: não. Posso comer de todas as frutas, menos dessa daí, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Eva deu a explicação do porquê. Porque do dia que nós comermos, certamente nós vamos morrer. O que a serpente disse? Não morrerás. É claro que não vai morrer. Pelo contrário, serão conhecedores do bem e do mal, serão como Deus. Capítulo 3, versículo 6 de Gênesis. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Percebam, o texto é claro. Gênesis 3:6. Eva passa a desejar o fruto depois que o diabo tocou aonde? Na crença. Não morrerás, não morrerás. O que a voz do mundo aí fora está dizendo? Seja homossexual, não morrerás. Pratique o aborto, não morrerás. Traia a sua esposa, não morrerás. É sempre a voz da serpente trabalhando na sua crença, trabalhando no seu coração. Eles estavam de boa no jardim, até que veio a dúvida no coração deles. E a oferta foi ser como Deus. Eles resolveram comer. Se fosse você ou se fosse eu, não pense que seria diferente. Deus ia encontrar a gente todo lambuzado assim, ó. Que a gente quer colocar a culpa, por que Adão e Eva foi comer o fruto? Não é porque se fosse você, ia comer também. Vocês estão entendendo? Está ficando claro? O que a gente vai trabalhar então para que os nossos sentidos sejam redimidos, os nossos desejos sejam redimidos? A crença no nosso coração. Parece meio óbvio e parece meio que não funciona. Porque vocês estão aqui, talvez a maioria esmagadora, ou quase todos, se não todos, crentes em Jesus Cristo. Eu entreguei minha vida a Jesus. Mas não importa. Se você não mantém um relacionamento com Ele, não existe crença firmada na rocha. O que o texto diz? Lá no final de Mateus 7, o final do Sermão do Monte. Que nós devemos construir a nossa casa sobre a... E quem constrói uma casa assim, ó? É assim que constrói casa? A gente é Deus agora, né? Faça-se a casa. É assim? Você vai lá fazer o quê? Tijolo por tijolo. A gente tem que construir a nossa casa na rocha, tijolo por tijolo. E se a gente não colocar todos os tijolos, vai faltar algum. E a brecha vai estar aberta. Então a crença não é algo simplesmente, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu estou garantido, eu creio. Não. Beleza, você creu.
Mas e aí, o que você fez com essa crença? O que você faz com essa crença todos os dias? Porque é a crença que vai fazer com que você tome escolhas. Por que Jó olha e fala, fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças? Porque lá no capítulo 1 do livro de Jó, diz que Jó era um homem temente a Deus. A crença de Jó motivava as ações de Jó. Quando Jesus está no deserto, lá em Mateus 4, diz o texto que ele fez 40 dias de jejum e teve fome. E aí o diabo aparece e fala assim, se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. O texto é muito claro que diz que Jesus teve fome. Você já ficou 40 dias sem comer? Vocês precisam ler e não romantizar. Eu sei que é Jesus, mas ele está ali na condição humana para ser exemplo para nós. 40 dias ele teve. O que ele queria? Comer. Alguém já duvidou de você de alguma coisa? O que você sente quando alguém duvida de você? Eu vou provar para esse infeliz que ele está errado. Eu vou provar que eu sou capaz. E aí, homem, quando a sua esposa acha que você não é capaz nem de trocar uma resistência de chuveiro? Você quebra o cano, mas troca, né? A mulher está duvidando do que eu sou capaz, eu vou fazer. A gente não gosta de levar desaforo para casa. Agora imagina o diabo chegar lá e falar, ei, você é o filho de Deus mesmo? Olha, se Jesus quisesse fulminar o capeta naquela hora, claro que eu sou o filho de Deus. Você queria que Jesus tivesse fulminado o capeta naquela hora? Aí você não estava aqui, você não tinha nem nascido, tinha acabado a história. Pronto, Jesus tinha acabado com tudo ali. A gente nem tinha nascido. Quando ele voltar, vai acabar. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nasce mais. Então ele, pela sua sabedoria, ele olha aquilo e imagina, morrendo de fome, querendo transformar as pedras em pães, porque ele podia, para provar quem ele era, a identidade dele. Ele foi guiado pelo desejo? Não, ele foi guiado pela crença. O que ele responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é um versículo de Deuteronômio, se não me engano, capítulo 8, versículo 1. Jesus combate ali o desejo na palavra. Ele podia estar ardendo ali, eu vou comer, eu vou transformar, eu vou provar para esse aí que eu sou o filho de Deus. Não, eu não sou guiado pelos meus desejos, eu sou guiado por aquilo que eu creio. E o que eu creio? Eu creio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a crença que vai me segurar na hora que a tentação bater na minha porta. É o que eu acredito de fato que vai fazer com que eu diga não, por mais que eu tenha vontade. E aí tem um exemplo muito fantástico na Bíblia, que é José. A história de José, nessa parte que eu quero ressaltar, está lá no capítulo 39, que vai contar a história do José, né? O José é um menininho mimado, filho do papai, ganhou a roupinha bonita do pai, que gostava mais dele. E aí ele lá, metidão, né, foi contar para os irmãos que teve um sonho, e o sonho só favorecia ele. Aí os irmãos falaram, peraí, esse moleque está folgado demais. Já não basta ser o queridinho, já não basta não se esforçar. Vem aqui só para supervisionar o trabalho e ainda quer falar que vai ser maior do que a gente? Vamos dar um fim nesse moleque. Nós vamos matar ele. Aí o irmão mais velho dele falou, não mata, não vamos matar. O sangue dele vai ficar nas nossas mãos. Vamos vender o moleque. Jogaram ele num buraco, esperaram, venderam ele. Foi levado para uma caravana, foi parar no Egito como escravo. Perdeu a regalia do papai, perdeu roupinha, perdeu o comodismo, virou escravo. Eis que ele se desenvolve no Egito e vai parar na casa de um grande oficial do faraó. E esse grande oficial do faraó vai com a cara dele, a ponto de colocá-lo como administrador de todos os seus bens. E aí, diz o texto, em Gênesis 39, versículo 6, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha.
e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando a gente está tratando com alguém que está em pecado sexual, a gente fala assim: olha, você tem que fugir como José. Mas um ensino equivocado. Se você ler com atenção o texto, versículo 10: assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela. Ela passou muito tempo provocando José, e José dizendo não. Por que ele fugiu? Porque num dia, eles estavam sozinhos. O texto teve o cuidado de dizer que ele evitava ficar perto dela. Mas nesse dia, ela armou a cilada, armou a arapuca, ficou sozinho e falou: é agora. Foi lá e agarrou ele. Quando ela agarrou ele, ele deve ter conseguido se soltar. O manto ficou na roupa dela, na mão dela, e ele saiu fora. José fugiu porque nesse dia ele ficou sozinho com ela e ela agarrou ele. Aí não teve como, ele teve que ir embora. Mas não foi porque ele estava fugindo da tentação. O texto é muito claro: dia após dia ele se recusava. E por que ele recusava? Eu pulei essa parte de propósito. Ele disse assim para ela: meu senhor, que era o Potifar, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha a frase de José. Ele começa falando de Potifar: olha, o meu senhor Potifar me deu tudo isso. Eu só não tenho que pôr a mão em você. Como eu poderia cometer tamanha maldade? Aí ele fala algo muito emblemático. O que ele fala? Como poderia eu cometer tamanha maldade contra Potifar? É isso que ele fala? Como poderia eu cometer tamanha maldade contra? O que está no coração desse homem? A crença. É a crença que vai determinar se eu vou ser guiado pelos meus desejos ou não. É a crença que começa a redimir os meus sentidos, que por mais que ele olhasse e se sentisse atraído, talvez por ela, que devia ser uma mulher muito bonita, e ele também, o texto deixa claro, não é para mim, acabou. Ser redimido nos sentidos não é deixar de sentir as coisas, é não ser guiado por aquilo que sente. E olha como a Bíblia deixa claro que isso é possível. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? É contra Deus. Se eu adulterar, é contra Deus que eu estou pecando. Se eu caio na pornografia, é contra Deus. Se eu estou cobiçando outras mulheres, outros homens, é contra Deus que eu estou pecando. É a crença no meu coração que vai determinar se eu vou ou não andar em liberdade. E aqui começa aquela coisa, porque é interessante o desenrolar da história. O que a história vai dizer? Que a mulher vai fazer um barulho, vai jogar a culpa em cima de José, e aqui eles vão acreditar em quem? O que vai acontecer com José? Ele vai ser jogado na prisão. E ele vai ficar lá mais um tempo. E José vai ficar lá até o dia que ele interpretar 2 sonhos. O do padeiro e o do copeiro do faraó, que também estavam lá de passagem. E ele interpreta o sonho e fala: ó, padeiro, você já era, mano. A casa caiu, você vai morrer, não tem mais jeito. Terra do pé junto para você.
Agora, para o copeiro, ele falou: ó, você vai voltar para a sua posição lá de servir o faraó. E quando você chegar lá, lembre-se de mim. O que o copeiro falou? Tamo junto. É nós, mano. Quando ele chegou lá, ele lembrou do José? Passaram mais 2 anos e o José está lá preso. Parece que obedecer a Deus não tem vantagem nenhuma, porque a gente não vê resultado imediato. É aqui que está o X da questão. Eu não tenho os meus sentidos redimidos, porque eu quero resultados imediatos. E aí a gente acha que servir o Senhor é um fardo pesado. Aonde cristianismo são regras pesadas que eu devo carregar. Olha, eu amo a pornografia, a masturbação, a coisa mais gostosa da minha vida, mas por Jesus, eu vou abrir mão disso. Não é isso. Não são regras pesadas. O problema é que a gente acha que as coisas têm que acontecer instantaneamente na nossa vida. À mesma hora, obedeceu, recompensa. A gente é igual um cachorro diante de Deus, querendo o biscoitinho. Senhor, estou abanando o rabo, dá o biscoito para mim. Estou rolando no chão, dá o biscoitinho. E Deus está falando para você: oh, para de rolar no chão, levanta e anda e vai ser meu filho aí, que eu tenho mais para fazer na sua vida. Quer se contentar com migalha. Orgasmo fora do casamento é migalha. Tem gente que se contenta com as curtidas do Instagram, velho. O engajamento caiu, entrei em depressão. Será que as pessoas não me amam mais? Deixa eu falar uma coisa para você: nunca te amaram, na verdade. Estava ruim, ficou pior, né? Acabei de enterrar. Relacionamentos virtuais. A gente quer recompensa imediata, a gente é uma geração imediatista. E o Josézinho está lá, preso. E aí eu quero fazer um paralelo com essa história, com o Salmo 1, porque eu sou apaixonado pelo Salmo 1. Porque ele parece ser o espelho de José. Eu faço essa conexão de José com o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: como é feliz, bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios. Se você quer ter os seus sentidos redimidos, você não pode ouvir qualquer um. Quem você ouve? Essa é uma hora que eu gosto de falar com os adolescentes. Porque o pai e a mãe nunca sabem de nada, né? O pai e a mãe nunca sabem de nada. Quem sabe é o professor maconheiro deles da escola. Esses conhecem tudo. Mas a mãe e o pai nunca sabem de nada. Quem sabe é o Felipe Neto no YouTube. Aquele é um cara inteligente, né? Mais umas meninas aí que tem canal também, que só fala abobrinha. Esse povo que sabe. E a gente acaba seguindo o conselho de ímpios. Quem nós temos parado para ouvir? Eu não sei quem José ouviu durante toda a vida dele. Eu sei que no dia da tentação, ele se posicionou diante de Deus. Ele não se deixou levar por conselho de ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Não é porque todo mundo faz o que você tem que fazer. Você não é Maria, vai com as outras. Sua mãe já disse para você quando você era pequeno: mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. Está vendo como a mãe sabe das coisas? Para de imitar os outros. Por que eu imito? Porque eu cobiço. Eu quero ser igual, eu quero fazer igual. Eu quero ser ele, eu quero ser ela. Faça como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seja o exemplo. Eu não sei a vida de José, mas eu sei que qualquer um no lugar dele tinha ficado com aquela mulher. Ninguém ia ver, ninguém ia saber, não ia acontecer nada. O cara já está lascado na vida. Fala, pô, agora que eu comecei a me dar bem, agora eu vou nadar de braçada.
É, a mulher do cara, assim, a mulher do cara. E tem um detalhe que eu não gosto de falar, mas vocês já são meus amigos, eu vou falar. Mas não conta para ninguém. Tem uma linha teológica que diz que Potifar era eunuco, pelo cargo de alto escalão que ele tinha com o faraó. Não dá para ter certeza disso. Mas se ele era eunuco de verdade, significava o quê? Que ele não tinha o pênis, então ele não fazia sexo, ou seja, a esposa dele também não, então a mulher não fazia sexo. José podia pensar assim, pô, a minha senhora aqui não é suprida nas suas carências, vou ajudá-la. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, isso é um debate que foi só um parênteses, tá? Não se prende a isso não. Mas José podia ficar, ele ficou? Poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Nem se assenta na roda dos zombadores. Está na roda do zombador? Quem é você na empresa? Quem é você na escola? Quem é você na faculdade? Quem é você no grupo do WhatsApp? Por que você não saiu desse grupo ainda que chega imoralidade? Ah, porque é o grupo do meu trabalho. Pô, a empresa que você trabalha é uma porcaria, hein? Chega imoralidade lá. Empresa lixo, sem ética. São meus amigos, eu estou evangelizando, eu estou vendo. Estou vendo. A gente quer acreditar nas nossas mentiras para continuar satisfazendo a nossa carne. Quantos anos eu acreditei nas minhas mentiras? Que no fundo eu sabia que era mentira, esse é o pior. Bom, mas aí vem a virada de chave. Versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Aí o salmista diz que, isso que é o mais louco que nunca entrava na minha cabeça. Ele está me dizendo que se eu pegar esse livro e meditar nesse livro constantemente, eu vou encontrar prazer. Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Mas Senhor, não tem como. Como que eu vou meditar nisso aqui? Às vezes até chato da leitura. E eu vou encontrar prazer nisso mais do que eu encontro no pecado sexual? E ele está dizendo, vai. Se você tiver os seus sentidos redimidos. Então, para eu redimir meus sentidos, eu tenho que alimentar a crença no meu coração e acreditar que esse livro vai me levar a uma condição que vai me gerar mais prazer do que o mundo de pecado que eu vivo. Que condição é essa? O versículo 3 responde. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz, prospera. Eu tenho os meus sentidos redimidos, quando eu entendo que existe um verdadeiro prazer em Deus, e nesse relacionamento com Deus, que transforma a minha vida, não para mim mesmo, mas para eu servir outras pessoas. A árvore come dos seus próprios frutos? Você já viu uma árvore comendo assim, ó, o galho virando assim, ó, e ela colocando a maçã para dentro assim, a laranja para dentro? Você já viu isso? Quem come dos frutos? Quem está ao redor da árvore. Se você for uma árvore de bons frutos, quem vai comer desses frutos? A sua família, os seus amigos, seus irmãos da igreja, outras pessoas vão se beneficiar. E se eu viver não para mim mesmo, não para o meu desejo de querer ser livre, só para me livrar da culpa, mas se eu viver o propósito de transformação com a intenção de ser um instrumento de Deus para ser usado na vida de outras pessoas, aí sim eu vou começar a ter os meus sentidos redimidos e a sentir prazer naquilo que importa. Está dando para entender? É não viver para si, é viver para o outro. É encontrar prazer num relacionamento que Deus que me transforma num instrumento com um propósito de vida, e esse propósito de vida não é para mim mesmo, é para os outros que estão ao meu redor. E quando eu tenho essa crença enraizada no meu coração, os meus sentidos começam a ser redimidos pelo Espírito Santo, e eu começo a sentir prazer naquilo que é de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para de viver para você e viva para os outros.
O que aconteceu com José depois de mais 2 longos anos encarcerado? O faraó teve um sonho e ninguém soube interpretar. E o copeiro se lembrou que na prisão tem um cara lá que pode fazer o trabalho. Manda chamar o José. Vai lá, José, e interpreta o sonho do faraó. E dá a solução para o problema. Olha, 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome, armazena na prosperidade para distribuir na fome. Faz assim, faz assado. Aí o faraó olhou e falou: cara, não tem ninguém que possa fazer isso, senão você mesmo. Se você teve a sabedoria para interpretar o sonho, então é você que vai administrar tudo isso. Tirou José da cadeia e colocou ele como governador de todo o Egito, do dia para a noite. O que diz o Salmo? Dá fruto no tempo. O tempo é quando? O tempo certo é o meu tempo? Então por que você está ansioso? Por isso que os sentidos não são redimidos. Eu vou contar uma parte do meu testemunho que só os meus alunos conhecem. É o seguinte: o ano era 2016 e eu havia casado em 2015. Eu casei com a filha de um pastor e fui ordenado pastor muito cedo. E tinha uma expectativa muito boa para a glória de Deus. Só que em 2016, aconteceu um fato inesperado. A minha ex-esposa resolveu pedir o divórcio para ficar com o líder de jovens da igreja. O miserável que eu cheguei lá, ajudava ele, ia na casa dele direto. E aí aconteceu o que aconteceu. No mesmo dia eu perdi o meu casamento e pedi para ser desligado do ministério pastoral, porque eu não conseguia seguir. Falei, eu não quero mais nada. E aí, veio uma depressão violenta, minha mãe ficou preocupadaça, falou, esse moleque vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não saía do quarto, emagrecendo. E eu estou lá. O que eu vou fazer da minha vida agora? Aí, estou lendo as notícias e vi uma notícia que um cara nos Estados Unidos tinha criado um site, um fórum de discussão contra a pornografia. E aquilo me chamou a atenção, porque eu olhei e falei, nossa. Aí a matéria dizia que o menino, que não era cristão, ele criou esse fórum de discussão porque ele queria fazer sexo com as meninas e não conseguia, e ele descobriu que ele não conseguia fazer sexo por causa do vício em pornografia e masturbação. E a matéria deixava bem claro que ele não tinha nenhum cunho religioso, ele só queria abandonar a pornografia para poder fazer sexo com as meninas. Aí eu olhei assim e falei, puxa vida, tudo que eu tinha vivido do meu processo de restauração veio na minha cabeça. E na hora me veio um versículo no coração: as pedras estão clamando. Falei, caramba, porque a pedra está clamando, o cara nem é crente, está aí militando contra a pornografia. Eu já perdi tudo na vida, eu acho que uma coisa eu ainda posso fazer. E aí chamei o Cid, um amigo meu, que é o líder do Vida Pura, hoje, né? Falei, Cid, cara, eu estou aqui na pior, você está ligado, mas eu acho que uma coisa dá para fazer. Ele falou o quê? E ele queria me ajudar, porque nada do que ele falava adiantava para me tirar da cama. Ele estava todo disposto. Eu falei, cara, vamos reunir os nossos amigos e falar de pornografia de novo? Agora a gente pode falar de pornografia. Vamos montar um pequeno grupo, chamar os camaradas e a gente começa a falar de pecado sexual. Porque eu vivi esse processo de restauração e beleza, resolveu o meu problema, eu fui lá, fui ordenado, estava na igreja, estava caminhando, a coisa ia caminhar por um outro rumo. Quando aconteceu tudo isso, os planos cessaram. E eu falei, e aí Cid, vamos fazer isso? Ele falou, vamos, mas vamos fazer melhor. Vamos criar um canal no YouTube, gravar um vídeo, colocar um e-mail para a galera mandar mensagem para a gente. Eu falei, mas você é retardado?
É um assunto que ninguém fala. Vai aparecer 2 idiotas numa câmera, e aí você acha que alguém vai mandar um e-mail. Ele vai mandar. Eu falei, não vai. E aí ele gravou. Eu vou carregar esse vídeo comigo, para vocês verem como que é Deus. O vídeo era tão ruim. A câmera era terrível, que era do celular horroroso. O áudio quase não saía. Eu não tinha a menor condição de gravar nada. E ele com um fone, que ele ouvia o que ele tinha que falar. Ele não conseguia decorar meia dúzia de palavras. Ele ouvia e repetia. E ficava aquela coisa meio embolada, porque ele estava ouvindo e falando ao mesmo tempo. Falei, meu Deus do céu. E agora, o que a gente faz com esse negócio aí? Agora a gente coloca na internet. E a gente fala que é o Ministério Vida Pura. E aí colocou no YouTube, Ministério Vida Pura. Se você tem problema com pornografia, manda um e-mail para cá. Em menos de 24 horas chegou um e-mail. O Vida Pura nasceu da maior dor da minha vida. José foi vendido pelos irmãos. Saiu da cadeia. Eu fui viciado em pornografia. Saí da prisão pornográfica. José foi parar na casa de Potifar. Lá estou eu, pastor ordenado da Convenção Batista Brasileira. De repente, José sai da casa de Potifar e é lançado na prisão. Lá vai o Filipe enfrentar um divórcio, sem a menor vontade de perder tudo. E Deus começa, do nada, a fazer o que ninguém pensou, o que ninguém imaginou. Por quê? Dá fruto no tempo. E a coisa começou a caminhar. Em uma semana, chegaram 4 mulheres no Ministério Vida Pura, nessa primeira semana, mandando e-mail, dizendo assim: meu marido me trai e eu quero restaurar meu casamento. E aquilo me dava um ódio. Miserável, está sendo traída, trouxa. O marido está traindo. Tem uma aqui que está falando que está traindo com outros homens. E ela quer restaurar o casamento. E o meu casamento, Deus? Por que o Senhor não restaurou? Agora eu vou ajudar a restaurar o casamento desses caras aqui. Eu? Nem a pau. Deixa esses e-mails aí. Aí voltava lá, respondia o e-mail. Mandava o exercício, naquela época fazia 1 por 1, e-mail por e-mail, exercício por exercício, aconselhamento por aconselhamento. E assim começou a Vida Pura. Voltei a ser cuidado por um pastor que foi meu pastor quando eu era criança, me abraçou, cuidou de mim, me pegou no colo. Aí ele falou, cara, agora você vai ter que casar. Eu falei, meu Deus, como é que você vai ser solteiro no Vida Pura? Não vai dar certo. Aí, tempos depois, conheci a Flávia, minha esposa, contei minha história para ela. E aí a gente casou e hoje a gente tem a Helena, que é uma bênção. As coisas dão fruto no tempo certo. Por que eu estou contando essa história? Eu só falo para quem estuda comigo. Porque vocês já são meus amigos. Eu voltei aqui a segunda vez, eu já acho que eu posso abrir a geladeira. Mas é para você entender que obedecer a Deus não é um fardo pesado. E as coisas não acontecem no nosso tempo. Qual foi a maior vontade que veio no meu coração quando eu passei pelo divórcio? Eu vou pegar geral. Tem um ditado que diz assim: quem come de tudo vive mastigando. É o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou chutar o pau da barraca. Se antes eu fui um imoral, eu vou ser 3 vezes mais imoral agora. Porque eu não tenho mais nada a perder. Mas eu estava tão mal que eu não conseguia nem levantar da cama. Aí eu não consegui fazer nada. Deus teve misericórdia de mim, pôs um freio em mim. E aí quando a coisa começou a me dar uma melhorada na minha cabeça, eu li essa matéria e me despertou esse desejo de falar do assunto. Eu jamais ia imaginar que eu ia falar para tantas pessoas e fazer o que acontece tudo hoje em dia. Mas eu estou contando isso para você ver que obedecer a Deus não é um fardo. As
regras da lei do Senhor geram prazer no nosso coração, quando nós entendemos que a nossa vida não é para nós mesmos. A minha vida não é para mim. Deus disse que eu tenho que me desgastar no serviço da minha família e de todos aqueles que Ele colocar diante de mim. E eu preciso morrer, morto de cansado de me desgastar no trabalho do Senhor, porque isso dará esse prazer para nós. Foi por isso que nós nascemos. Porque tem uma eternidade inteira esperando por nós, um descanso eterno esperando por nós. Enquanto estamos aqui, vamos nos desgastar pelo próximo. E aí eu te pergunto, quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Se você guardar isso no seu coração, os seus sentidos serão redimidos. E por mais que você tenha vontade, você vai dizer não. E Deus é capaz de tirar você da prisão e te colocar como governador do Egito. Deus é capaz de me tirar da cama, de perder tudo e me colocar para servir num lugar imensuravelmente maior do que se eu estivesse lá na igreja até hoje. Não desmerecendo nada, cada um fazendo o seu papel. Mas o que eu vivo hoje, eu não ia chegar nem perto do que é se eu estivesse lá até hoje. Porque vale a pena ser essa árvore. Por que eu gosto desse salmo? Porque eu lembro dessa árvore. Quando a tentação bate na porta do meu coração, eu falo, não, eu sou uma árvore de bons frutos. Eu sou uma árvore de bons frutos. E eu não quero voltar a ser aquela árvore seca que eu já fui um dia. Crença. E a crença começa a redimir o que eu sinto, começa a redimir os meus olhos, começa a redimir os meus desejos, começa a redimir as minhas atitudes. Se eu estou aqui, é porque Deus existe. Não tinha como chegar aqui. Se vocês, ouvindo a minha história e vendo o vídeo do Cid, vocês iam falar, não dava. É impossível. É de fato impossível para Deus mostrar que Ele é Deus. Por isso que José virou governador do Egito, para mostrar que Ele é Deus. Eu nunca vou poder falar assim, olha como eu sou bom, olha como eu faço as coisas bem feitas. Não, eu sei quem eu sou. Eu sou essa árvore aqui. E ela só dá fruto no tempo certo e só prospera por quê? Porque ela está plantada à beira de águas correntes. Então a água não para de nutrir a árvore. E eu não paro de ser nutrido por esse Deus. Porque aqui eu encontro o verdadeiro prazer. E quando eu começo a servir o outro, eu encontro o verdadeiro prazer. O pecado sexual nada mais é do que o sexo egoísta. Eu quero, o meu desejo, a minha satisfação, a minha vontade. O sexo bíblico entre o marido e a mulher é o sexo que doa, o sexo que entrega, o sexo que proporciona ao outro satisfação. Não é egoísta, mas é altruísta, ele se entrega. No texto que eu li de manhã, há a palavra sacrifício, eu falei ela 2 vezes. E é isso que Deus quer de nós, um amor enraizado que se sacrifica por Ele e pelo próximo. É sacrificante mesmo, mas é recompensador. O verdadeiro prazer está aqui. Amém? Você está entendendo? Me deram 3 horas para falar aqui à tarde, eu falei 40 minutos. E vocês já estão cansados. É maçante, eu sei. Fica de pé aí no seu lugar rapidinho. Presta atenção que o que eu vou fazer agora é muito importante. Eu estou falando sobre redenção dos sentidos e agora eu vou falar sobre a redenção da culpa. Mas para isso dar certo eu preciso que você faça algo aí, preste atenção. Todo mundo tem que fazer, se um deixar de fazer vai dar errado. Posso contar com você? Preste atenção. Coloca a sua mão assim. A palma da mão na frente dos seus olhos. Assim, olhando. Aí desce. Traz para a sua barriga. Feche seus olhos. Repita comigo. Cada um tem a barriga que merece. Está satisfeito com a sua?
Pode sentar aí no seu lugar. Cancela a janta. Oh, eu não sou gaúcho não, o que é isso? Quê? Com limão? Bom, vocês acordaram, né? Vocês acharam que ia ser um ato profético, um momento espiritual, né? Profetizando que a sua barriga vai diminuir. Tem uns que já tá bom, hein? Não exagera. Ó, eu não sou gaúcho. O cara falou que isso aqui é tererê. Tá limpo esse negócio aqui? Pastora, tá limpo esse negócio aqui? Oh, os caras tomam isso aqui, vai passando assim, ó, 50 bocas tomando o negócio. Esse negócio é ruim, velho. É com limão mesmo? É, o que salvou foi o limão. Deixa aí. Faz parte do processo, né? Deus está falando comigo, estou vivendo uma reeducação alimentar. Porque ninguém é viciado em brócolis, né? Quem criou o brócolis? Deus. Isso faz parte da redenção dos sentidos. Deus faz alguma coisa ruim? Então o brócolis é importante na nossa vida, mas ninguém é viciado em brócolis. Ninguém. Só que eu troquei a pornografia pelo açúcar e não percebi. Porque o açúcar atinge o mesmo lugar do cérebro, o sistema de recompensa cerebral, e gera o mesmo prazer. Então eu comecei a parar de ver pornô, eu já gostava de um docinho, comecei a mastigar mais, comecei a comer mais carboidrato. E de 70 quilos eu fui para 95. Aí eu comecei, por que a vida está mais difícil? Eu nem percebi porque a vida estava mais difícil. E aí eu falei, não, a vida tem que mudar, e graças a Deus estou conseguindo mudar. E é interessante como que o nosso paladar, por parar de comer açúcar, começa a sentir as outras coisas mais gostosas. Até esse negócio aqui, acho que se fosse em outra época, eu ia achar mais ruim. Dá para encarar. Então, se permita largar um pouco também. Eu falei aqui o ano passado já do peruano que bateu na minha barriga? Falei não. Eu fui dar palestra lá em Brasília, e tinha um cara do Peru lá, e ele me ouviu falar, e ele quis falar, pastor, posso falar com você quando terminou? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, olha, eu tenho que te falar um recado de Deus, eu vim do Peru, estou aqui no Brasil, Deus me deu um recado para te dar. Eu falei, vixe, o que foi? Ele me deu 3 tapão na barriga, do nada assim, ó, pá, 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 mas de verdade mesmo. E ele falou assim, você prega sobre domínio próprio, feche essa sua boca. Ele falou desse jeito. Faça jejum. Deus está te mandando fazer jejum. Aí eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. Faça jejum, perde essa barriga, feche essa boca, viva em domínio próprio, porque comida também é domínio próprio, é idolatria do coração. A gente quer afogar as nossas mágoas na comida, na recompensa do doce, do carboidrato. Sabe o que eu fiz? Nada. Continuei comendo. Acordei um dia com meu dedão do pé parecendo uma coxinha. Não conseguia encostar nele assim, ó, parecia que estava entrando uma faca.
Eu falei, e agora? O que aconteceu comigo? Fui fazer um exame de sangue, meu ácido úrico deu lá em cima. Na hora que eu vi o resultado, parece que Deus estava falando, eu mandei você fechar a boca. Eu olhei o resultado, olhei para o meu pé, não conseguia pôr o pé no chão, e falei, já entendi, Deus. A gente é muito teimoso. Mas Deus disciplina como o Pai que nos ama. Então, se você tem a oportunidade de não precisar, com 36 anos de idade, ter uma doença que chama gota, muda a sua vida. Eu vi o meu avô com o pé para cima lá e falava, isso aí é doença de velho. Eu com 36 anos, com aparência de 45, tendo doença de 60. Não vai dar certo. Então, é redenção dos sentidos. E isso envolve o paladar também. Amém? Bom, então vamos redimir a culpa agora, porque a culpa é algo muito comum na vida do pecador sexual. Se tem alguém que se martiriza com a culpa, é o pecador sexual. Não é aqui não. A gente acha que não tem mais jeito, que não vai dar mais, que Deus nos rejeitou. Eu sempre faço essa introdução da culpa com esse texto, e talvez eu tenha feito isso aqui o ano passado, mas como tem muita gente nova, eu vou repetir e depois eu vou dar sequência num caminho que eu sei que eu não falei aqui. Mas lá em Mateus capítulo 1, tem a genealogia de Jesus. Então perceba, você estava lá destruído, a imagem e semelhança de Cristo destruída, e você começou a ser restaurado, começou a amadurecer, começou a ser revestido da armadura de Deus, para ter um coração sincero que crê nele. E que a crença é o que vai motivar as suas escolhas e decisões. Porque quando eu alimento essa crença, eu ando não por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que eu creio. E por mais que eu sinta vontade de retroceder, por mais que eu sinta vontade de comer, por mais que eu sinta vontade do pecado sexual, não, ele não me governa mais, ele não me domina mais. E aí, vai para um outro lado agora, que é o lado da culpa. Porque, e quando a gente cai? E quando a gente erra? E o pecador sexual fala que não tem mais jeito? Nós achamos, e de fato o pecado sexual traz uma consequência maior. Mas parece que Deus tem alguma coisa com o pecador sexual diferente, não dá para explicar. Olha o que diz Mateus 1, para a gente começar a trabalhar a culpa do nosso coração. Agora que você já está sendo revestido da armadura e o seu coração já está alimentando a crença verdadeira, a culpa pode ser um instrumento que te faça parar no meio do caminho. E eu não quero que a culpa seja um instrumento que faça você parar no meio do caminho. Diz assim Mateus 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Esse cara está louco, o que você está lendo nesse texto? Eu não errei não, presta atenção. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Opa! Quem era Tamar? Era a nora de Judá. Ficou viúva, Judá prometeu dar outro filho para ela, não deu, ela se vestiu de prostituta, ficou à beira do caminho, Judá foi lá e se deitou com ela. Olha Judá se deitando com a prostituta. E a nora se passando por prostituta, tendo relação sexual com o sogro, e acabou engravidando dele. Olha o nome dos menininhos aqui, ó. Na verdade é o Pérez, que é o filho dele. Olha aí. O que é isso aqui? Pecado sexual. Prostituição aqui entre o sogro e a nora. O texto continua. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? A prostituta. A prostituta de Jericó. Hoje à noite a gente vai ver ela de novo passando por aqui. Mas mais um pecado sexual. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Quem foi Ruth? Ruth foi a moabita. Ruth era moabita. E o povo de Moabe, como nasceu?
Quando Ló saiu a reboque de Gomorra, lá de Sodoma e Gomorra, e a mulher dele olhou para trás e virou estátua de sal, ele ficou com as 2 filhas. Aí a mais velha falou para a mais nova: a casa caiu, a gente não vai ter descendência. Vamos embebedar o pai, vamos ter relação com ele para a gente ter filho. Moabe foi formado pelo incesto de Ló com as suas filhas. Isso é pecado sexual? Está aqui. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei. Esse aqui pecou sexualmente? Esse pecou. Não só pecou sexualmente, como mandou matar o marido da mulher. Bom, a história vocês já conhecem. Davi gerou Salomão, e esse aqui pecou sexualmente? Esse aqui foi o pai dos pecadores sexuais. E diz a Bíblia que foi o homem mais sábio que já existiu. Mas ele reconheceu isso. Só ler lá em Eclesiastes, foi o que eu trabalhei com os adolescentes ontem. Pecador sexual. E aí o texto, é engraçado que o texto, ele faz questão. Ele fala de Judá, cuja mãe foi Tamar. Ele faz questão de falar quem é a mãe para ressaltar que teve a treta do sexo. Quando chega em Raabe, faz questão de falar quem foi a mãe. Ele sempre faz questão. Quando chega em Rute, também faz questão de falar que foi a mãe. Chegou em Salomão, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. O texto faz questão de frisar o pecado sexual. E aí vem uma galera toda de reis que cometeram também várias atrocidades. Tem o Manassés aqui no meio do caminho, que não foi boa gente. Até chegar no versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Quem está na genealogia de Jesus? Um monte de pecador sexual. Deixa eu falar uma coisa para você. Se as pessoas te julgaram pelo seu pecado sexual, Deus não te condenou. Há restauração para todos nós. Quando o meu pecado veio à tona em 2010, algumas pessoas da igreja se afastaram. Olha os leprosos da igreja aí, os contaminados, os imundos. E aí eu olho para a Bíblia e vejo que a genealogia do Messias está cheia de pecador sexual. Quem somos nós para rejeitar os pecadores sexuais? Quem é você, pecador, para dizer que para você não tem mais jeito? Olha aqui, tem jeito sim. O pai fez questão de deixar retratado na própria genealogia do filho as mazelas sexuais que aconteceram, para mostrar que existe sim redenção, não só dos sentidos, mas de nós por completo. Hoje eu aconselho pessoas que sentem desejos por crianças, abusadores, estupradores. Pagar o preço se cometer um crime é inevitável, vai ter que pagar. Mas ainda é uma alma que precisa de restauração, nem que seja na cadeia. Eu tive uma experiência que eu aconselhei um rapaz com desejo por criança. E eu falei para ele que um dia eu o conheceria pessoalmente. E quando eu o conhecesse pessoalmente, ele ia pegar a minha filha no colo. Recentemente, ele foi para São Paulo, foi lá em casa, e eu tirei uma foto dos dois brincando, ele e a minha filha. É um homem restaurado. Se Deus quer restaurá-lo, quem sou eu para falar que não? Quem sou eu para ser impedimento para ele? Pelo contrário, eu tenho que abrir a porta e ser instrumento. É o que vocês têm que fazer. É fácil? Não estou falando que é. Mas Deus restaura. E ele sente o amor de Deus dessa forma. Olha o que diz aí, preste atenção, Lucas capítulo 15. A partir do verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo.
Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual que é a cena? Jesus está com os publicanos, cobradores de imposto e pecadores. O publicano é o judeu traidor que está trabalhando para o Império Romano, cobrando imposto dos irmãos e extorquindo ainda, cobrando mais. Odiadíssimos. Mas tem uma classe aqui que chama pecadores, que é pior que o publicano. Quem são esses pecadores aqui? As prostitutas. Essa aqui é a galera do pecado sexual, está nesse grupo aqui, ó, dos piores dos piores. E aí Jesus está lá comendo com eles, e aí chegam os religiosos e falam, esse aí come com pecadores e publicanos. E aí Jesus conta quantas parábolas? Esta está no singular, certo? Então ele vai contar uma parábola só que essa parábola é dividida em 3 partes. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Só que eu quero dar atenção para a parte do filho pródigo, que é muito conhecido. Só que a parábola do filho pródigo não tem o filho pródigo como personagem principal. E é isso que a gente vai descobrir. Vocês sabem que a história do filho pródigo é aquela do rapaz que tinha um pai, que disse para o pai, pai, me dá a minha parte da herança. O que isso significa? O que ele está dizendo para o pai dele? Pai, o senhor vale mais morto do que vivo. Se seu filho falar isso para você, como você vai reagir? Ah, pai, você podia morrer, né? Ô mãe, você podia morrer, né? Encher menos o saco. Ia dar menos dor de cabeça, né? Ele está falando para o pai dele, ó, era melhor você morto do que vivo. Eu quero a minha parte da herança. E o que o pai faz? O pai dá. E aí o filho pródigo vai para uma região distante. Ó, você tem que se colocar no lugar do fariseu ouvindo. O fariseu está ouvindo e está assim, esse cara é passível de morte, de querer a morte do próprio pai. Já começou errado. Aí ele pega o dinheiro e vai para uma região distante. O que isso significa? Ele saiu do território judaico e foi para um território gentil. E para o judeu era um território imundo. A história ficou pior. E nesse território imundo, ele gasta todo o dinheiro com bebedeira, mulher, prostituição. Ele fica mais imundo ainda. Para o fariseu é algo inconcebível. Não, esse enviado de Satanás que desejou a morte do pai, saiu do nosso território para viver entre os gentios imundos e agora está se prostituindo lá. E aí ele gasta tudo. Não sobra nada e ele vai atrás de uma fazenda, um campo que criava porcos. E o que é o porco para o judeu? É o animal mais imundo que existe. E Jesus é bom na parábola, né? Ele está pintando um quadro assim que está dando ânsia nos caras. E aí, não satisfeito de cuidar dos porcos, ele quer comer a comida dos porcos, porque ele não tem nada, ele perdeu tudo. Então ele desejou a morte do pai para gastar os bens num território imundo, depois foi cuidar de porcos imundos e comer a comida imunda desses porcos imundos. Esse é o lixo do lixo do lixo do lixo. E aí ele cai na real e fala assim, quantos empregados o meu pai tem que estão numa condição melhor do que eu? Vou voltar para casa e vou pedir para ser um empregado do meu pai. E por que ele diz isso? Porque na cultura judaica, por lei, o pai dele poderia ter destituído ele como filho. Legalmente ele não seria mais filho pela atitude dele. Tendo isso em mente, ele vai voltar para casa para pedir para ser um funcionário, porque filho não dá mais para ser. Ele sabe o que ele fez e ele imagina o que o pai tenha feito. E ele vai voltando para casa. Diz o texto, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O que dá a entender? Se o pai viu ainda longe, o autor quer dizer que aquele pai, muito provavelmente todos os dias, ficava ali, olhando no horizonte para ver se o filho ia voltar. Apesar do que aquele cara fez, o pai parava e olhava. E um belo dia, aquele filho estava voltando mesmo.
E ele não se conteve e foi até o filho. E o texto diz que esse homem correu até o filho. Esse é outro detalhe importante. Um judeu de idade, cheio de posses, jamais corre. Isso é desonroso. Um senhor bem vestido, rico, jamais corre na cultura judaica. Mas diz o texto que o pai corre na direção do filho. Ele abraça o filho e beija o filho. Ele devia estar muito cheiroso, não devia? Estava cheiroso. Voltou na caminhada depois de perder tudo, depois de cuidar dos porcos, depois de tentar comer a comida dos porcos. Ele devia estar... Mas o pai não se importa com isso. Pega, abraça, beija. E aí o texto diz: mas o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O pai pega o filho, nem se importa com o filho dizendo que quer ser um funcionário. Troca a roupa dele, põe um anel no dedo dele. O que significa o anel? O pai está restaurando a identidade dele. O pai está falando: você não é meu funcionário, você é meu filho. Eu vou te dar um banho agora e vou trocar suas vestes. Eu encontro pessoas que falam assim: quando eu parar eu volto para a igreja. Você não entendeu ainda, quem vai te limpar é Deus. Nós não vamos nos limpar por nós mesmos. Aqui é o lugar de sermos limpos. Você não tem que se limpar para se apresentar na presença de Deus, porque isso não dá para fazer. É Ele que vem e nos limpa. E você não pode olhar para esse Deus baseado nas suas experiências humanas. Talvez você tenha tido um pai ruim, que te tratou mal, que foi grosso com você, que possa ter cometido qualquer atrocidade. E aí hoje você tem uma visão de Deus, de um pai carrasco que impõe regras, e que quando você não cumpre essas regras, Ele te pune. Um pai que permite você sentir desejos que você não gostaria de sentir, e ainda te culpa pelos desejos que você sente. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está olhando para você e falando: só vem que eu vou trocar as suas vestes, eu vou redimir os seus desejos, eu vou limpar você de dentro para fora e vou te colocar na sua posição de filho. Ele não rejeita ninguém. O pai é o personagem principal da parábola. É o pastor que vai atrás da ovelha perdida. É a mulher que limpa a casa até encontrar a moeda. Porque os fariseus estão olhando para Jesus e estão falando assim: Jesus, você come com esse lixo aí de gente, publicanos, traidores e pecadores imorais. E Jesus está falando: pois o Pai está correndo até eles de braços abertos, para abraçá-los, beijá-los e restaurá-los. E vocês não fazem isso e ainda querem impedir os outros de fazerem. Deus quer restaurar, limpar os nossos pecados sexuais, as nossas imoralidades. E tudo que você precisa fazer é correr até Ele e abraçá-lo. Não deixe que a culpa domine a sua vida mais. Não importa o que você fez. Eu também fiz muita coisa. Eu não sou digno de estar aqui falando com vocês. Mas não somos nós, é Ele. Não é por nós, é por Ele. Não é o que você fez. Como diz o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Paulo, o que ficou para trás? Eu prendi, eu bati, eu mandei matar, eu ajudei a matar pessoas que confessavam a fé em Jesus. E hoje eu sigo esse Jesus. Mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Esquece o que ficou para trás. O profeta Miqueias diz que Deus
joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus não fica trazendo à tona o que você fez no passado. Esse é o imoral. Pecado confessado, acabou. E Ele quer lavar muitos aqui hoje. Trazer restauração de dentro para fora. Você não é indigno. A sua filiação não foi anulada. Pelo contrário, Ele quer reafirmar a sua identidade. Ele quer redimir os seus sentidos, quer redimir a sua culpa e quer firmar a identidade de luz do mundo e sal da terra que você é. Para que a partir daí você viva uma vida com propósito. Que é justamente o que eu vou falar à noite para encerrar o meu discurso. De desconfigurados da imagem de Deus a uma vida com propósito para a glória do nome dEle. Com a crença enraizada no coração, lavados de toda a nossa culpa, indo ao inferno saquear para trazer almas para cá. Essa é a nossa existência. E nem mesmo os nossos pecados sexuais podem nos impedir de fazer isso. Porque eles não impediram que Jesus nascesse. Se na genealogia do Messias tem tanto pecado sexual, eles não impediram o nascimento de Jesus. Apesar dos meus pecados sexuais, eles não impediram de eu estar aqui hoje falando com vocês. Porque houve esse processo de restauração que está acessível a qualquer um de nós. Amém? Feche seus olhos. Curve aí a sua cabeça. Dessa vez é sério. Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez. O Senhor é bom. Nós precisamos acreditar, Pai, na restauração das nossas vidas. Eu lembro, Pai, que em 2016, o Senhor enviou o Carlão lá para conversar comigo. Recém-divórcio. E ele me disse que um dia eu falaria da tua palavra para muitas pessoas. E eu falei para ele, Carlão, já era, acabou, mano, eu desisti. Agora, esse foi um golpe muito duro. Mas o Senhor sabe o que faz e como o Senhor molda os nossos corações. Nada, absolutamente nada foi em vão até aqui. Tanto na minha vida quanto na vida daqueles que estão aqui, Pai, eu tenho certeza disso. Nada foi em vão, Senhor. E aquilo que um dia foi para o mal, o Senhor está entrando nessa hora com a tua providência e transformando em bem. Pegando os nossos pecados, perdoando os nossos pecados e usando as consequências dos nossos pecados para gerar um arrependimento verdadeiro no nosso coração, para nos fazer amadurecer, para mostrar para nós mesmos que aquele lugar era um lugar de morte, e agora nos levar a uma vida com propósito. Não mais guiados pelos nossos desejos e vontades, mas com uma crença sólida enraizada no coração, de que viver para o Senhor e viver para o próximo nos leva a um propósito de vida que gera um prazer imensurável. Nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, os pródigos, voltando para casa, sujos, envergonhados, pensando, como eu fui capaz de desejar a morte do meu pai e pedir a herança. E aí contextualizando para nós, muitas vezes, como eu fui capaz de cometer aquele adultério, como eu fui capaz de pensar essas coisas, como eu fui capaz de desperdiçar tanto tempo da minha vida na pornografia, na masturbação. E o Senhor está olhando de longe, desejando, vem. E nós estamos voltando, Pai, sujos, reconhecendo que não somos dignos de ser chamados de teus filhos, mas crendo na tua palavra, de que é o Senhor que nos abraça, nos beija,
tira as nossas vestes sujas e nos coloca vestes limpas, mais alvas do que a neve. Coloca o anel no nosso dedo, restaura a nossa identidade de filho e manda fazer uma grande festa. Jesus disse que não comeria do fruto da videira, não comeria o pão, não beberia o vinho, até a grande ceia com Ele. Existe uma festa preparada para nós quando chegarmos lá. Existe um banquete de recepção para os filhos de Deus, quando todos nós voltarmos para a nossa verdadeira casa um dia. E tudo que Ele quer fazer agora é começar a nos lavar, para quando chegar esse dia, a gente estar limpinho diante dEle lá. Porque o sangue do Filho dEle já nos comprou. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois Ele levou sobre si os nossos pecados. E agora nós podemos aceitar o perdão de Deus nas nossas vidas. Recebe aí o perdão de Deus para você. Eu tinha muita dificuldade de aceitar o perdão de Deus, porque eu tinha muita justiça própria. Eu pequei de novo na mesma área, Deus não vai mais me perdoar, Deus não vai mais me perdoar. Quem disse que não? A palavra dele garante que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele vem e nos perdoa. Não deixe que o seu senso de justiça própria fale mais alto no seu coração do que o amor de Deus. Não há limites para o perdão do Senhor. E perdoe a si mesmo. Muitas vezes a gente não consegue perdoar. Como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de fazer aquilo? Nós somos capazes de fazer coisas ruins. Nós devemos nos surpreender quando nós fazemos algo bom. Quando fizermos algo bom, pense: como eu fui capaz de fazer algo bom, eu que sou tão mal. Aí você vai ver a graça de Deus na sua vida. Aí você vai falar: foi Deus que está me capacitando. Mas aquilo de ruim que você fez, todos nós somos capazes. Todos nós. Quantas coisas eu fiz? Perdoe a si mesmo. Larga esse chicote aí que você dá no seu lombo aí todo dia, nas costas. Solta ele, que Jesus já pagou o preço. Recebe o perdão de Deus. Perdoe a si mesmo e faça como o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Existe um propósito de vida para você, que muito provavelmente, talvez agora, nesse momento, você nem saiba qual é de fato. Talvez você deslumbre alguma coisa, mas Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele garante isso na sua palavra. E nós que alimentamos a crença no coração, não seremos mais guiados, nem mesmo pelo engano dos nossos pensamentos, mas por o que essa palavra diz. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus esperando cada um de nós, para a glória e para a honra do nome dEle. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Fique com os teus filhos. Continue a boa obra através do teu Espírito Santo em cada coração aqui. E eu tenho certeza que para a glória do teu nome, muitos testemunhos serão ministrados, de vidas sendo restauradas, levadas a um propósito maior. Em nome de Jesus. Amém.